Olá, que o Senhor nos abençoe. Hoje eu quero falar sobre um assunto pertinente e relevante. O texto que nós escolhemos está numa poesia de Carlos Drummond de Andrade, onde ele fala sobre um assunto que ele diz: no meio do caminho existe uma pedra, ou havia uma pedra. Eu fiquei curioso em saber por que o famoso farmacêutico, que se tornou também cronista, contista e poeta, escreveu aquela poesia, e fui investigar. E investiguei e descobri que ele nasceu em 1902 e morreu em 1984. E o que nos chama atenção é que ele casou em 1926 e a sua esposa teve uma criança, um filho. E esse filho só teve meia hora de vida. Eu acredito que essa tenha sido a pedra no caminho desse grande poeta, Carlos Drummond de Andrade. Ele foi a óbito, mas primeiro a única filha que ele teve, a Julieta, morreu alguns meses antes dele. Ele morreu com 84 anos. Mas vamos olhar o que a palavra de Deus nos diz, porque nós vamos encontrar que essa palavra pedra, ela pode ser transformada em perda. É só desconjuntar as letrinhas da pedra e colocar em perda, que dá mesmo número de letra e as mesmas letras. Então, pedra e letra, e pedra e perda tem a mesma quantidade de letras. E pedra, às vezes, é perda. Aí nós separamos alguns textos. Por exemplo, separei Moisés, quando ele quebra aquelas pedras que estava a lei de Deus, naquele bezerro de ouro, e depois é obrigado a preparar novas pedras para que Deus escreva novamente a sua lei, os 10 mandamentos. Depois nós encontramos Jacó. Jacó encontrou um travesseiro, o travesseiro foi uma pedra e ele fez daquela pedra um memorial. E nós vimos também Davi. Davi tinha 5 pedras no seu bolsão e uma daquelas pedras cavou na testa de Golias e com a espada de Golias tirou a cabeça dele. Então, pedra, tem muitas pedras no nosso caminho, algumas pedras nos abençoam, nos ajudam, e outras pedras trazem problemas e dificuldade para nós. O mesmo Davi que usou uma pedra para derrotar Golias, encontrou uma pedra no seu caminho, que foi Betseba. Enquanto os seus soldados estavam brigando, lutando lá, ele estava no seu palácio dormindo e acordou de tardinha e viu lá uma mulher se banhando. Ora, como é que pode uma ovelhinha diante de um lobo? E o fato é que Betseba se tornou uma pedra no caminho de Davi, porque trouxe consequências, e as consequências que trouxe foi aquelas consequências para a família dele. Perdeu o filho do adultério, houve uma situação entre os filhos dele, Amon, com a irmã de Absalão. Absalão se revoltou, veio a óbito também, foi morto. Enfim, a gente vê que toda pedra às vezes traz perda, e perda traz sofrimento, traz dor para aqueles que realmente
estão buscando. Mas nós encontramos Estevão, aquele homem sábio que estava apresentando para os judeus que Jesus era o Messias e provando nas Sagradas Escrituras. E aquele povo religioso, hipócrita, tomaram Estevão e o apedrejaram. E deixaram as suas vestes aos pés de Saulo de Tarso, que queria ser um rabino, que tinha sido criado aos pés de Gamaliel. No entanto, Jesus marcou um encontro com ele. Ele caiu do cavalo, comeu poeira, ficou cego, mas se tornou o apóstolo aos gentios. As pedras de Estevão levaram o futuro rabino Saulo de Tarso a reconsiderar e ter um encontro com Jesus e trabalhar agora em prol do reino de Deus. Mas nós temos outras pessoas que mexem com pedra. No capítulo 11 de João, os homens trouxeram uma mulher tomada no ato do adultério, mas não trouxeram o homem. E disseram, Moisés disse que tal mulher deve ser apedrejada. O que dizeis? E Jesus simplesmente saiu do foco, se abaixou e começou a escrever no chão. Como eles insistissem muito, Jesus levantou-se e disse para eles, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E só se ouviu aquelas pedras caindo. E à medida que as pedras iam caindo, que estava na mão dos apedrejadores, eles se foram. Jesus torna a se levantar e pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Todos se foram, Senhor. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Que livramento maravilhoso! Apareceu a rocha eterna, imutável, que permanece para sempre, que é Jesus Cristo. Aquela rocha que está lá em Daniel capítulo 2, que tocou a estátua de Nabucodonosor e pulverizou, e essa pedra continua a crescer, mas os reinos desse mundo já desapareceram. E foi essa pedra que fez com que aqueles homens com aquelas pedras na mão deixassem no chão e trouxessem um grande livramento para aquela mulher. Pedra. Você já teve alguma pedra no seu caminho? É importante que nós venhamos a descobrir que às vezes nós podemos mudar a perda que aquela pedra está nos trazendo para uma vitória retumbante. E eu quero lembrar a vocês, lá no capítulo 11, eu li o capítulo 8, da mulher pega no adultério, agora o capítulo 11 é ressurreição de Lázaro. Uma pedra estava na sepultura de Lázaro, e Jesus disse, tirai a pedra. E o que aconteceu? Tiraram a pedra, e Jesus deu uma ordem, Lázaro, sai para fora, aleluia, glória a Deus. Meu prezado, pode não existir uma pedra no meio do seu caminho, mas pode existir uma pedra que está impedindo de você se tornar uma pessoa abençoada e abençoadora. Saia dessa sepultura, venha para a luz, e comece a realizar aquilo que você foi impedido de realizar, por causa de muitas pedras que apareceram no seu caminho. Que Deus abençoe esta palavra, e que ela encontre guarida no seu coração. Pastor Jones de Darte Lopes, de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, do coração de Deus para o seu coração. Deus nos abençoe. Até a próxima.